O protocolo PPP, ou ponto-a-ponto, é muito popular e tem cada vez mais sendo utilizado em redes para conectar as residências aos servidores de internet, oferecendo assim serviço de internet aos seus clientes. O protocolo PPP é um protocolo de nível de enlace para operar em enlaces ponto-a-ponto, ou seja, apenas comunicação direta de um nó a outro. Não poderá haver mais de um nó utilizando o mesmo enlace, uma vez que o protocolo PPP não requer controle de acesso ao meio. O protocolo PPP surge com o objetivo, então, de garantir a montagem de quadro, ou seja, encapsulamento de pacotes, permitir a transparência de bits, ou seja, no campo em que o protocolo define como sendo dados, pode ter qualquer sequência de bits que será interpretada como sendo dados e não comandos recebidos no receptor. Prover detecção de erro, porém, não foi elaborado nenhum mecanismo para haver correção dos erros, pois isso deixaria o protocolo mais complexo, permitir múltiplos protocolos na camada de rede, ser capaz de detectar falhas no enlace, permitindo então manutenção da rede, ter capacidade de negociação de endereço na camada de rede e ser o mais simples possível, permitindo ser utilizado em diversas ocasiões em que possam ter comunicação apenas de um ponto a outro ponto. Buscando questões de simplicidade, o protocolo PPP não fornece correções de erro, controle de fluxo, sequenciamento e nem enlace multiponto. Na figura, podemos verificar o formato de quadro do protocolo PPP. Ele é composto de um campo de flag, um campo de endereço, um campo de controle, um campo de protocolo, um campo para carga útil e um campo para verificação de erros. O campo de flag tem o tamanho de 1 byte e possui a sequência 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. O campo de flag ele aparece tanto no começo do quadro quanto no fim do quadro. A sua função é indicar o início do quadro e o fim de um quadro. O campo endereço tem o tamanho de 1 byte e ele sempre carrega uma sequência de 8 dígitos iguais a 1. Isso porque, como o PPP é um protocolo destinado à comunicação ponto a ponto, não há outro receptor a não ser aquele que está do outro lado do enlace. Uma outra forma de visualizar é que todo o quadro de dados do PPP é difundido em todo o enlace. Todos aqueles que estão conectados no enlace deverão, então, receber o quadro PPP. Como só podem haver dois nós no enlace, uma vez que é um protocolo ponto a ponto, então o receptor sempre irá receber os quadros enviados. Por se tratar de um protocolo ponto a ponto, o campo de endereço poderá ser omitido no momento da negociação da comunicação entre os dois nós do enlace. Após o campo de endereço, é enviado o campo de controle, composto de 1 byte. O único valor possível para o controle é 00000011. Isso porque não foram estabelecidos mecanismos de controle para o protocolo PPP. Entretanto, a existência do campo de controle permitirá que, futuramente, caso seja adicionado algum mecanismo de controle, tenha então o campo necessário para usá-lo. Não havendo mecanismo de controle para o protocolo PPP, as duas partes poderão suprimir esse campo se assim for negociado durante a formação da conexão. Após o campo de controle, temos o campo de protocolo. A sua função é indicar para o receptor qual que é o protocolo da camada superior à camada de enlace, ou seja, qual que é o protocolo da camada de rede que está sendo transmitido. O campo de protocolo tem um tamanho padrão de 2 bytes. Entretanto, no momento da configuração da conexão, caso verificado que serão utilizados poucos protocolos da camada de rede, o campo de protocolo poderá ser reduzido para ocupar apenas 1 byte. Após o campo de protocolo, nós temos o campo da informação, ou o payload do protocolo PPP. O payload carrega o protocolo da camada superior, ou seja, ele carrega o protocolo da camada de rede. O payload do PPP tem um comprimento máximo de 1500 bytes. Entretanto, pode ser negociado um comprimento menor para a comunicação. Sempre que o payload for menor do que o tamanho definido para esse campo, deverão ser adicionados bytes extras a fim de que, no total, o payload sempre tenha o mesmo comprimento.
Após o payload, é enviado um campo de checagem de integridade do quadro. Esse campo pode ter 2 ou 4 bytes, e é utilizado o CRC para verificar a existência de erro no quadro. Por fim, é enviado mais um campo de flag, informando então o fim do quadro. Foi apresentado que o PPP tende a ter transparência nos bytes enviados, porém, há o padrão 0111110 que identifica o flag, e o flag identifica início e fim do quadro. Dessa forma, se no meio do payload tiver uma sequência de bytes semelhante à sequência do flag, o protocolo PPP irá identificar que a comunicação encerrou, pois um flag colocado após o início do quadro indica o fim do quadro. Para evitar o encerramento prematuro do quadro, o remetente deverá, a cada sequência semelhante ao flag, encaminhar a sequência de 0111101. Essa técnica é chamada de byte stuffing, ou seja, nós vamos colocar um byte extra na comunicação. Esse byte extra não carrega informação útil, ele só é colocado ali para que o receptor possa então identificar que a sequência recebida não é o flag de fim de quadro. Dessa forma, se o receptor receber um byte semelhante ao flag no meio do quadro, ele deverá, antes de identificar o fim do quadro, verificar se há uma sequência que está vindo. Se nessa sequência tiver o byte usado na técnica de byte stuffing, então o receptor deverá retirar esse byte extra e usar esse byte que chegou com formato parecido ao do flag como sendo parte da carga útil e entregará para a camada de rede. Na figura, podemos verificar essa técnica do byte stuffing. Vejam que no payload foi enviado o byte B1, o byte B2 e o byte B3 tem um formato semelhante ao formato do flag. Depois o byte B4 e o byte B5. Dessa forma, o remetente, quando for transmitir, ele deverá transmitir o byte B1, o byte B2, o byte B3, o bit stuffing, o byte B4, o byte B5. O receptor, ao receber os dados, irá então ignorar o byte colocado na técnica de byte stuffing e irá proceder à entrega da informação para a camada superior. Antes de iniciar a transferência de dados, o PPP provê então que ocorram mecanismos de configuração da comunicação. Nessa etapa de configuração, há, por exemplo, a negociação do formato do quadro, pois, como vimos, o campo de endereço e o campo de controle podem ser retirados da comunicação. Além disso, o campo de protocolo e o campo de verificação de erro poderão ter os seus tamanhos variados. Durante o período de configuração, também é possível utilizar um mecanismo de autenticação, permitindo então identificar os usuários do enlace. Os mecanismos de autenticação são frequentemente utilizados pelos provedores de internet para verificar se quem está comunicando naquele enlace realmente é o cliente que ele está cobrando o serviço.